aí, você tem 15 minutos? Eu espero que você tenha 15 minutos do seu tempo. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Temos uma notícia hoje que foi importante, foi interessante de ouvir. E nós vamos falar dela já já. Mas hoje eu estava orando de manhã e o Senhor falou comigo numa palavra e falou no meu coração e falou comigo: eu quero que você fale disso que você ouviu na notícia, eu quero que você fale essa palavra. Eu achei interessante. Falei, então o Senhor me ensina, porque eu não estou vendo muito o que ainda. E terminei de fazer a minha devocional e quando passou eu virei a página, as páginas, né? Mais páginas. E deu em cima no texto. Eu falei, uau, é o Senhor quer falar isso mesmo, né, Senhor? Então vamos falar o que o Senhor quer falar. Então hoje nós vamos falar sobre Naamã. E você tem 15 minutos, né? Se você tem 15 minutos, nós vamos falar, eu coloquei aqui o preço em desviar-se do propósito. O que isso gera, né? E nós vamos falar então de Naamã, começando em 2 Reis, versículo 1, mas você tem a oportunidade de ler todo o capítulo, eu não vou ter devido ao tempo, tá bom? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este valoroso homem. Aí vem uma vírgula. Sempre há vírgula, né? E nessa vírgula, porém leproso. Ele era um homem grande, valoroso, chefe do exército da Síria, não é? Tomou Israel, grande, famoso, porém leproso. E essa era a vírgula na vida de Naamã. Interessante que Naamã conquistou Israel, levou cativo uma menina e colocou dentro da sua casa e para servir a sua esposa nos afazeres domésticos. E essa menina conhecia o Deus de Israel, conhecia o Deus da cura, o Deus do milagre, conhecia o propósito de Deus. E essa menina falou para sua senhora: nossa, eu queria tanto que o meu senhor Naamã conhecesse o profeta de Israel. Eu tenho certeza que ele será curado se ele for lá. E ele está passando por ali, olha, esses dias. Ela falou para Naamã, a esposa. E Naamã, como todo bom militar, né? Todo bom militar, foi direto no rei e falou: olha, a menina que trabalha na minha casa me disse isso. E o rei falou: olha, então você pega uma comitiva, né? Leva todas essas riquezas e vai lá no rei, e fala para ele que ele cure o meu capitão. Assim fez Naamã. Ele foi exatamente. Por que não ir à fonte? Não é verdade? Por que não ir? Versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, que ele recebeu uma carta de apresentação do rei para Naamã ao rei de Israel, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este homem envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Você quer me matar? Tem alguma coisa por trás disso? Eu não tenho esse poder. O rei de Israel sabia que ele não tinha esse poder, ele se desesperou grandemente. Porque o que queria fazer? O rei, esse homem já tinha sido enviado e arrebentado com Israel, né? Levou cativa a menina
E agora esse homem está voltando aqui de novo e está me oferecendo, e eu não sou o propósito da vida dele, eu não vou conseguir realizar isso. Acontece que Eliseu ficou sabendo que era o profeta. Versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Né? Eliseu falou: olha, a cura, a milagre, não desvie o valor, não desvie o milagre, a cura é no Senhor Deus. E ele precisa conhecer o Senhor Deus, não é no rei, e nem na sua comitiva, nem na sua posição militar, mas a sua cura está em Deus, e você precisa conhecer a Deus. E é esse o caminho. Esse é o meu propósito nisso aí. E Eliseu sabia tão seriamente do propósito de Deus, que ele, ao chegar Naamã, ele não foi recebê-lo para mostrar para Naamã o propósito de Deus, que não era algo militar, que não era uma questão de posição militar, era uma questão de Deus, de conhecer ao Senhor. Naamã já ficou assim, falou: ué, mas está me mandando servo? Ele não preparou algo para me receber? Não tem, não é? Um tapete aqui vermelho para me passar? Afinal de contas, eu sou o capitão do exército da Síria. Eu sou o cara. E assim, o servo falou para ele: olha, o meu senhor Eliseu me mandou te dizer que é para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Na 7ª vez você vai ser curado da lepra, você vai sair puro, completamente curado. Imagina a situação para um homem naquela posição. Imagina como é que estava a cabeça desse homem nesse momento. Ele ficou realmente assustadíssimo e muito irado. Além de não me receber, ainda me manda mergulhar nesse lugar, nesse rio, você tem certeza? Versículo 12. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ser purificado? E voltou-se e foi com grande indignação. Muito nervoso. Muito nervoso. Bem nervoso. Acontece que, interessante, o Senhor usou os servos de Naamã. E ele falou para ele: meu senhor, mas um homem como o senhor, se fosse mandado ir fazer algo muito difícil, se submeter a um tratamento muito difícil, não é? O senhor não ia obedecer, mas é uma coisa tão simples. É só o senhor mergulhar aqui no Rio Jordão 7 vezes. O senhor é uma coisa bem mais simples. É algo que é viável e simples de fazer. Por que o senhor não considera isso? Com certeza ele considerou, porque ele parou para pensar. Era um homem de táticas de guerra. Era um homem cheio de inteligência, um homem valoroso, com certeza um homem muito inteligente. E ele pensou: é verdade, eu vou fazer isso. E foi. Resultado: na 7ª vez que ele desceu ao Rio Jordão, que ele levantou curado. Literalmente curado. De uma enfermidade que não há cura. De uma enfermidade que leva à morte. Você vai morrendo, os pedacinhos vão caindo, né? Terrível, horrível, a morte da lepra. E interessante que ele, quando viu aquilo tudo acontecer, ele ficou tão comovido
tão comovido, conheceu o Deus verdadeiro. Olha o que ele falou. Ele ofereceu para o profeta Eliseu riquezas. O profeta Eliseu não aceitou. Porque o profeta Eliseu falou, lá no versículo 8, deixa ele vir, porque eu quero que ele conheça o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Esse era o propósito, esse era o alvo. Aí Naamã respondeu no 17, versículo aqui, 17. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. O alvo foi alcançado. Naamã recebeu a cura. Foi feito o que tinha que ser feito. Os valores nos lugares certos. A honra a quem tinha que ter a honra. A cura de quem vinha a cura. E Naamã foi curado. E Naamã reconheceu um sírio, que o Senhor Deus era o Deus verdadeiro. Interessante que o servo de Eliseu, ele não achou aquilo legal, ele não concordou. Ele falou: mas como assim? Ah, não, eu vou atrás. Ah, mas eu vou atrás mesmo e vou pegar. O que Eliseu não quis, eu vou pegar para mim. Meu Senhor não quis, ah, mas eu vou pegar para mim. É muito injusto, afinal de contas, não é? É tão desperdício, esse homem é tão rico, eles têm tanta condição, por que eu não vou pegar uma parte para mim? Vou, claro que eu vou. Porque eu penso que é assim que tem que ser feito. Né? Qual é o problema de eu desviar esse valor? Não é? Qual é o problema de eu desviar esse valor? Geazi foi e desviou o valor. Recebeu, pegou uma parte e ainda por cima escondeu. Eliseu, quando ele chegou, Eliseu falou: escuta aqui, o que você pensa no seu coração? O que você fez? Você desviou valores aqui. Você desviou propósitos aqui. Esse homem precisava conhecer o poder de Deus. Era esse o propósito que Deus tinha. Por que você desviou? Geazi, eu digo para você, porque você desviou o propósito de Deus. Porque você desviou valores, você vai ficar leproso para sempre. Você vai ficar leproso para sempre. E Geazi ficou leproso na mesma hora. Para sempre. Com certeza morreu leproso. O preço de desviar valores, o preço em desviar propósito. Hoje nós ouvimos uma bióloga espanhola, da Espanha, ela disse: vocês desviaram milhões, investiram milhões, como uma pessoa, um jogador de futebol, um grande fatista famoso, como que essa pessoa pode ter tantos milhões? Como? Então agora, vocês, e nós temos o que? 1.500.000 para investir em quantos biólogos? Então agora vocês vão lá e busca a cura deles. Resultado: o que nós temos feito com os nossos professores? O que nós temos feito com as crianças que precisam investir nelas? O que nós temos investido nas crianças para o futuro? O que é que tem sido feito? Aonde é que tem sido colocado? É tanto desvio de valores. Respeito aos professores. Cadê? Isso no Brasil, a gente vê coisas horríveis acontecendo. E isso vai gerar uma perca tremenda para a sociedade. Nós precisamos acordar enquanto é tempo.
valores que são desviados. Pense nisso. Deus abençoe vocês.